Parte 3. Aí para a parte 3 a gente vai continuar falando de alguns outros protocolos. Vamos parar de falar de HTTP, porque já falamos bastante. Alguns protocolos... Putz, tem um mar de protocolos, tá, pessoal? Porém, a gente vai falar dos protocolos mais comuns na programação. SMTP, FTP, DNS e SSH. É uma explicação mais simples, tá? Não vou mergulhar quanto que eu mergulhei no HTTP e HTTPS. E vamos falar também de equipamento de periféricos de rede. Quais são os principais e para que eles servem. E também vou falar de IP, tá? Acabei não colocando aqui, mas é um protocolo extremamente importante, que é o protocolo IP e o TCP. Vamos começar. Aí, ó. Protocolo IP. O protocolo IP, pessoal, é um protocolo para identificar um equipamento em uma rede. Então é como se fosse um identificador, é um código, um RG, é um CPF que você coloca ali para aquela máquina, para aquela placa de rede. Ele tem um IP. Porque como que eu saberia para quem eu vou comunicar? Ele se comunica sempre através do IP. Toda a rede, tá? Toda a rede. E a gente tem dois tipos de IP. Que é Internet Protocol versão 4, IPv4. O IPv4 nasceu há muitos anos, já está rodando a internet por muito e muito tempo. E esse protocolo IPv4, ele nasceu com uma necessidade muito diferente da que a gente tem hoje. Na verdade, é o mesmo conceito, mas o volume de equipamentos que tem no mundo hoje é assustador. Imagine que cada celular ele tem um IP, que cada roteador tem um IP, que cada modem que a operadora disponibiliza tem um IP. Então é muito IP na rede inteira no mundo. E um protocolo IPv4, ele só tem 4 bilhões. Nossa, só 4 bilhões? Mas imagine, se a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo e eu tenho 4 bilhões de IPs, opa, calma aí. Se todo mundo tiver um celular, todo mundo tiver um modem, então deu uma bolha no IPv4. Não tem mais IP suficiente, gente. O que está acontecendo é que as empresas que gerenciam esses IPs, ela está orquestrando e trocando os IPs de acordo com a vida dos equipamentos, tá? Então, é importante saber que o IPv4 tem a sua data de validade. E o IPv4, eu trouxe até exemplos para vocês de IP. Como que é um IP? Ele é constituído de quatro partes, tá? Primeiro, 192, no caso que eu dei aqui, geralmente um IP de uma rede LAN começa com 192, tá? 192.168.0.1. Um IPv4, ele pode ir até no máximo 255. Então ele vai do 1 até o 255. Outro IP de exemplo aqui é o 201.154.99.6. Quer ver uma coisa? Se você digitar agora no seu computador www.meuip.com.br, você vai saber qual é o IP da sua casa. Qual é o IP que a operadora colocou no seu modem. Que é identificar. Como que eu chego... como que o YouTube consegue disponibilizar a imagem desse vídeo para vocês? Ele comunica mandando esses vídeos para esse IP, que é um endereço único na rede. Nossa, mas 4 bilhões só tem um único? Só eu tenho esse IP no mundo? Sim, só você. O www.meuip.com.br, sim, tá? Mas, o que acontece? Depois que você passa do modem, do roteador, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, você tem o IP interno. E aí o IP interno, ele vai se repetir. Por exemplo, eu tenho um IP interno aqui na Devaria, que pode ser igual a um IP interno de outra empresa. Mas eles estão dentro de uma rede LAN. Lembra daquele conceito de rede LAN, rede WAN? Então, quando a gente está falando de internet, a gente tem 4 bilhões de IPs para distribuir. Aí nasceu o IPv6. O que é IPv6? É, na verdade, uma evolução do IPv4. É uma versão mais nova, que garante um número muito maior, assustadoramente maior, de endereços únicos na internet. Isso faz com que a gente tenha uma longa vida com IPv6. Nossa, mas você está exagerando uma longa vida. Quer ver um negócio? A diferença entre ele. 4 bilhões de IPs que podem ser distribuídos no IPv4 versus 340 decilhões, que é 1036 em raiz quadrada de 36.
Cara, é muito IP. Se você colocar aí depois no Google, coloquei que não cabia aqui na tela. Cara, você coloca o 1, 000000000 e vai indo, sabe? Você vai cansar de tanto escrever zero. Então, é muito IP que a gente pode ter. Isso é muito importante para a evolução da internet. Se não tivesse colocado o IPv6, cara, a gente já tinha entrado numa crise global da internet. Isso ia parar tudo. Ainda bem que tem uns caras inteligentes que pensam aí no mundo para inventar essas coisas e para evoluir a tecnologia. Senão já tinha estourado essa bolha, tá? Então, vamos falar que o IP, resumindo, é o identificador de uma rede, o identificador de um equipamento, tá bom? Um equipamento ligado à rede, obviamente. Vamos falar o que é protocolo TCP/IP. O protocolo TCP, ele é o Transmission Control Protocol. O que significa isso? Ele é responsável pela transferência e a transmissão de dados pela rede. Então ele tem várias e várias regras de como transmitir esses dados. Lembra da camada OSI que eu falei? Do modelo OSI que tem as 7 camadas? É mais ou menos aquilo. Ele tem umas regras de como trafegar esses dados. Então o protocolo TCP/IP é o mais famoso para transferir, para fazer transmissão de dados pela internet. Também tem o protocolo UDP. Também é um outro protocolo, mas vou só explicar aqui o TCP para vocês, que é responsável pela transferência. Então ele possui 4 camadas base. A modelo OSI ele é um pouquinho mais detalhado, tá? No TCP ele tem 4 camadas, que é a aplicação, o transporte, a internet e o acesso à rede. E alguns protocolos que estão debaixo do TCP, o próprio HTTP. O próprio HTTP utiliza as regras e protocolos do TCP/IP para colocar as suas regras e as suas configurações. O SMTP, o FTP, o DNS, todos eles estão debaixo ali do protocolo TCP. Só para vocês entenderem ali a diferença do modelo OSI, que é uma referência de modelo de rede, versus as regras e protocolos, as regras do protocolo TCP. Então a camada 7, 6 e 5 do modelo OSI, elas significam aplicação. Então eles juntaram para ficar mais fácil e eles têm as regras da camada do usuário, da camada de aplicação ali, que é a que você está vendo agora. Aí tem a camada de transporte, que ela é 1 para 1. A camada é bem parecida. É a camada responsável por mandar os dados na internet de um lado para o outro. Tem a camada de network, que mais a camada de endereçamento, que é onde está o protocolo IP. O protocolo IP navega aqui, que é a identificação, a gerenciamento desses identificadores de rede. E por último, que é o enlace e a parte física, que é a parte de acesso à rede, que é aí a parte física, tá? É a própria placa de rede, é o próprio computador ali, as placas são parte mais física, e aqui a gente está falando de bit byte, tá? É transferência de dados analógicos aqui, tá? Então essa é um pouquinho uma diferença aí entre essas duas referências para vocês entenderem mais ou menos o TCP. E agora vamos falar de FTP. FTP é o protocolo de transferência de arquivos. Ele é muito utilizado na internet. Ele é um conjunto de regras e configurações que você faz para transferir dados entre servidores, entre servidor e cliente e tudo mais. Então ele utiliza regras, utiliza uns conceitos para que você passe um arquivo de um lado para o outro. Exemplo da figurinha do pinguim que eu falei lá no começo. Como que eu pego uma figurinha do pinguim e mando para um servidor, via e-mail, via seja lá o que for? Uma das coisas é você mandar via FTP. Você manda esse arquivo para servidores, esse pinguim para o servidor. E você tem 2 tipos de FTP. O FTP chamado SFTP e o FTP chamado FTPS. E também tem o FTP sozinho, tá? O que significa esse S no meio do FTP? O antes e o depois. Tem muita gente que confunde, tá? Você torna um FTP seguro usando o SFTP, e o SFTP, por exemplo, é você usar o mesmo conceito lá do HTTPS, tá? Você coloca um certificado no seu servidor, que está configurado o FTP, e esse certificado vai criar uma autenticidade para você ter Desculpa, é o FTPS, tá? O FTPS se você configura o SSL e o TLS, que é o certificado digital.
Já o SFTP, você utiliza um outro conceito de segurança, que a gente chama de SSH, que é um outro protocolo. Esse protocolo é muito utilizado para autenticação. É uma autenticação muito mais segura, criptografada, que você geralmente faz em servidores. Eu vou explicar já já de SSH. Então são esses dois tipos de FTP seguro. E aí, um exemplo aqui para vocês brincarem um pouquinho com o FTP, tem alguns programas que são utilizados para você configurar uma conexão de FTP, transferir arquivos via FTP, que é o próprio FileZilla. Ele é um sistema muito utilizado no mercado, e também você pode até usar o Windows Explorer, né? Sabe quando você abre a opção do Windows chamado Meu Computador? Aquilo lá é um Windows Explorer. E lá você pode chamar um FTP, ele vai pedir um usuário e senha e tudo mais, tá? Mas o mais comum é que você configure pelo FileZilla, que ele vai te dar as configurações de autenticação mais robusta e você consegue conectar em servidores com alta segurança, tá bom? Mas os próprios sistemas, eles fazem isso, tá? Eles conectam via FTP também. Agora explicando um pouquinho de e-mails. E-mails é o seguinte, tem o SMTP, tem o POP3 e tem o IMAP. Nossa, eu já ouvi falar desse negócio no dia que eu configurei meu e-mail na minha máquina, no meu computador. Mas que bendito que é esses nomes aí, os caras inventaram uns nomes doidos aí. Não, isso aqui são protocolos também, tá? São protocolos de e-mail. E qual a diferença entre esses três caras? E por que eu estou explicando isso para vocês, né? Um programador, num sistema corporativo, num sistema até mesmo no YouTube, Hotmail, todos eles fazem uso do e-mail para se comunicar. Por exemplo, a Devaria, ela não mandou um e-mail para você ativar sua conta? Então lá no nosso código, no nosso back-end, a gente teve que configurar uma autenticação, uma conexão com o servidor SMTP, utilizando os protocolos da SMTP para mandar e-mail. Por quê? O SMTP é o protocolo de transferência de correio simples. Ele é responsável por envio de e-mails. Então, geralmente, você vai configurar um SMTP. Se você não configurar no primeiro sistema, no segundo, no terceiro, certeza ali que você vai passar por isso no código. Então, era legal você ficar sabendo que é um protocolo, são regras que têm que ser estabelecidas. Aí tem o POP3. O POP3 já é responsável pelo recebimento de e-mails. E como que funciona o POP, né? Você tem um servidor de e-mail, e lá no servidor de e-mail, vamos usar o Hotmail Outlook. Quando você acessa o Outlook, você tem lá os seus e-mails. E aí você quer configurar o Outlook na sua máquina. Se você configurar o Outlook na sua máquina, como POP, utilizando o protocolo POP, o que vai acontecer? Ele vai, toda vez que você baixar um e-mail naquele botão enviar e receber, ele vai pegar esse e-mail, vai tirar do Outlook e vai colocar na sua máquina. Quando você entrar no Outlook, lá no Hotmail, caramba, perdi um e-mail. É porque você usou POP e o e-mail passou para ser na sua máquina. Diferente do IMAP, que é um protocolo de acesso de mensagens da internet. O que significa isso? Ele tem um conceito muito parecido com o POP. Só que é o seguinte, você entrar no Outlook, recebeu um e-mail e você quer também ver esse e-mail no seu computador. Quando você clica no enviar e receber, você baixa o e-mail, só que ele preserva o e-mail lá no Outlook.com. Você não vai perder o e-mail lá, vai continuar lá. E o IMAP, ele tem também uma funcionalidade de você sincronizar os dados. O certo é que tudo que você está vendo no Outlook, também se você, Outlook.com, né, na internet, você também possa ver na sua caixa de entrada na sua máquina. Seja usando o próprio Outlook, seja usando o e-mail do Mac, seja usando qualquer Firebird, qualquer um deles, você pode configurar. E aí tudo que você vê online, você vai ver na sua máquina. Essa é a diferença entre esses dois caras, tá? Então é importante vocês ficarem sabendo disso, porque vocês vão utilizar em algum momento, tá? Isso aqui. E o SSH. SSH, com certeza, principalmente o pessoal de back-end vai utilizar alguma hora o SSH. E para que ele serve? É um canal seguro. É um protocolo que deixa um canal seguro com o servidor. Porque não vou conectar no servidor de forma insegura. Porque se eu conectar no servidor de forma insegura, um hacker também pode conectar no servidor.
Ele pode descobrir como se conecta no servidor facilmente e roubar os seus dados e processar dados fictícios, rodar sei lá, um phishing, alguma coisa nesse sentido, que vai atrapalhar ali a sua performance e vai ter uma invasão. Não é o que a gente quer, né? Então a gente usa protocolos SSH para conectar no servidor de forma segura. Então ele é uma forma de autenticar o servidor usando criptografia. E quando você abre por exemplo, até coloquei o logo aqui do PUT, que o PUT é um sistema que você utiliza para conectar um servidor via SSH no Windows. Como vocês vão usar a plataforma Windows, a maioria de vocês vai utilizar, vocês podem baixar o PUT para conectar via SSH. E quando você usa o SSH, você além de autenticar no servidor, autentico no servidor eu faço o quê? Você pode mandar comandos para o servidor. E esses comandos para o servidor, eles podem ser, por exemplo, iniciar uma aplicação, pausar uma aplicação, desligar um serviço, iniciar algum serviço. Então você pode deletar algum arquivo do servidor e serve para você mandar comandos para o servidor. Então geralmente quando você vai programar, você manda ali, antes de colocar em produção o seu sistema, você manda para o servidor ali alguns comandos para iniciar a sua aplicação, por exemplo. Tá bom, pessoal? Então esse é o protocolo SSH. E vamos falar de DNS. DNS é muito importante, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o IP é o identificador das máquinas? Mas se o identificador das máquinas é o IP, então quando eu entrar no site da UOL, por exemplo, eu teria que colocar o IP? Porque eu não estou entendendo. Como que eu sei que quando eu digito uol.com.br, ele direciona para o servidor da UOL? Aí que entra o DNS. Ele é um sistema de nomes de domínio. O que significa isso? Ele é responsável por traduzir o IP para um nome amigável. Ou seja, o IP da UOL vai virar www.uol.com.br. O site da Devaria vai virar www.devaria.com.br. Mas, se você colocar, por exemplo, o IP da Devaria ao invés de colocar www.devaria.com.br, você vai entrar na aplicação da Devaria. Olha que legal. É que, na verdade, o DNS serve para deixar a internet mais amigável, mais amistosa. Porque imagine, o Google fazendo uma propaganda. Entra aí, pessoal, no 201.77.222.2. Aí lá você vai fazer a sua pesquisa. Não. Entra lá, google.com.br. E aí você configura esse DNS do jeito que você quiser. Então, quando você vai subir uma aplicação, você não vai falar para o seu cliente, você não vai falar para os seus internautas, para os seus usuários, para ele entrar com um número, fica feio, né? Então ele entra geralmente com um nome bonitinho. E o DNS faz esse trabalho. Como que ele faz esse trabalho? Então o DNS não tem um servidor de DNS global que todo mundo acessa. O DNS é muito sério. Porque se cair qualquer servidor de DNS, imagine, o Google ia ficar fora do ar. A Devaria ficaria fora do ar, todo mundo ficaria fora do ar porque o servidor de DNS parou? Não. E aí você tem vários DNS, vários servidores no mundo, tá? E você tem os servidores regionais. Por exemplo, você tem os servidores de DNS que controlam o .com.br. E embaixo desse protocolo, desses servidores de DNS que controlam o .com.br, existem vários outros servidores regionais. Para quê? Para que você consiga ter velocidade. Imagine se existisse um servidor e ele fosse, sei lá, na Espanha. Quando você digita um IP, ele teria que ir até a Espanha. Desculpa, quando você digitaria um devaria.com.br, ele iria até a Espanha, verificaria qual é o IP daquele devaria.com.br e depois devolveria para o cliente falando, olha, conecta nesse IP aí. Imagine o tempo de resposta, ia ser muito ruim. Então você tem vários DNS. Só que você tem somente 13 servidores DNS que a gente chama de raiz no mundo. E olha que legal. Esses servidores, eles são sincronizados entre eles e eles possuem todos os IPs versus nomes do mundo. Então imagine o tamanho dessas encrencas aí. Aqueles 4 bilhões de IPs são catalogados nesses servidores e eles são sincronizados. Por que tudo isso de servidor? Porque se caiu do Brasil, tem o outro. Se caiu do não sei o que lá, tem outro. Só que esses 13, adivinha onde ficam? Por isso que a gente fala que os Estados Unidos dominam o mundo, né? Na parte de tecnologia, os caras são fera demais. Só nos Estados Unidos tem 10 servidores de DNS raiz.
Olha a importância dos Estados Unidos no mundo, né? Por isso que eles têm uma economia tão diferenciada e um poder na tecnologia muito diferenciado. Aí você tem 2 servidores na Europa, que é um na Suécia e outro na Holanda, e você também tem um servidor de DNS raiz no Japão. Então, atendendo de forma globalizada, a regionalização bem legal, né? Só os Estados Unidos que acaba sendo um exagero aí, não um exagero, mas eles dominam aí os servidores DNS, porque tinham muitos, as pesquisas, geralmente tecnologias acontecem lá, a China está numa corrida digital também, numa corrida de alcançar os Estados Unidos, mas os Estados Unidos começou, ele é embrião desse negócio todo, né? Então ele tem bastante poder sobre a internet hoje no mundo, tá bom? E como funciona, finalmente agora eu vou explicar para vocês como funciona aí aqueles equipamentos, como funcionam as coisas, né? E eu quero explicar para vocês como funcionam os equipamentos de rede utilizando uma rede LAN, uma rede interna, uma rede de uma empresa, por exemplo, tá? Esse é um diagrama que a gente chama de uma rede de empresa. Aqui você tem a internet na nuvem azul. Essa nuvem azul da internet, ela significa a rede WAN, a rede global, a rede pública. Só que ela entra na empresa através de um equipamento chamado modem. O modem, ele transmite os dados para um roteador. O roteador, ele manda as informações para toda a rede. Ele distribui, eu vou explicar um pouquinho mais depois. E ele tem o firewall no meio. O firewall é um protetor dos dados, né? Ele não deixa passar sujeira. Se um hacker tentar invadir, ele vai falar, não, meu amigo, aqui você não. Se alguém tentar tentar acessar alguma coisa que não deve, não, aqui não. Não deixa sair, não deixa entrar coisa errada. Aí você tem o switch. O switch eu vou explicar também um pouquinho mais para frente, que ele distribui ali os dados por todos os equipamentos. Você tem o access point, que o access point faz um papel de mandar sinal wireless para todos os equipamentos que têm rede sem fio, que podem se conectar no wireless. Você tem os servidores e você tem impressoras, computadores, notebooks. Tudo isso interligado. E como que funciona cada um desses equipamentos, né? Então vamos começar pelo modem. O modem, na verdade, é a junção de modulador e demulador. Aí que vai começar a fazer sentido aquele modelo OSI que eu falei para vocês, TCP. O que significa o modem? Ele vai pegar aqueles dados analógicos que trafegam a internet, 01010101, aquela coisa bem bit-byte, e ele vai transformar aquilo num pacote mais amigável. Num pacote, por exemplo, de HTTP, num pacote que você vai conseguir ver os dados mais informatizados, mais digitalizados, em vez de você ver 010101, tá? Ele transforma esses dados, tá? Tanto para sair da internet, então, quando você manda um dado para a internet, ele transforma esses pacotinhos em mini pacotinhos para trafegar. Quando ele chega, ele junta esses pacotes e manda para o roteador. E geralmente quem disponibiliza esses modems para as empresas, para suas casas, são as operadoras. Elas são responsáveis por configurar esses modems para vocês. Você deve ter um na sua casa. Não, deve não. Você tem um na sua casa. Senão não chegaria a internet para vocês. E aí, papel do roteador. O que é o papel do roteador? Ele vai pegar esses dados que veio do modem, ou vai pegar esses dados que mandam para o modem, que o computador mandou, vai pegar esses dados e vai direcionar para quem vai esses dados. Então, imagine, chegou um e-mail. Tá, esse e-mail vai para quem? Vai para o servidor de e-mail. Então tem um servidor de e-mail numa empresa. Então ele distribui esse e-mail para o servidor de e-mail. Ele tem esse papel de escolher a melhor rota para o envio e recebimento dos dados. Então, quando manda os dados para a internet, eu quero mandar um e-mail do meu e-mail aqui, do meu Hotmail, e vou mandar pro Hotmail lá para mandar para a casa do Adriano. O que o roteador faz? Ele pega esse e-mail e manda, modem, esse pacote está indo para o servidor Hotmail endereçado para o Adriano. O servidor Hotmail vai pegar esse dado e vai disparar para o Adriano. E esse servidor de e-mail, tá? Então, ele tem esse papel de distribuir. Ele que distribui para o lugar certo. Ele tem esse papel super importante. Porque senão, imagine uma empresa com 2.000 funcionários. Chega os dados ali, para onde vai esses dados? Ele que vai distribuindo. Chega os dados, ele distribui. Algumas residências possuem, várias residências possuem roteador junto com Wi-Fi. Isso é uma coisa comum, então o roteador já tem um sinal de wireless.
E as empresas maiores, elas não utilizam alias no roteador. Por quê? Tem que passar pelo firewall, gente. Tem que passar... Às vezes o roteador tem até um firewall embarcado dentro dele. Mas o firewall, ele faz um papel de bloqueador. Ele monitora o tráfego de toda a internet, de tudo que sai e entra numa empresa, e ele vai ser o responsável por bloquear e permitir os dados. Então, se alguém está tentando invadir e ele vê que não é uma pessoa, que ele está tentando acessar algo que é proibido, um site proibido, tentar acessar, por exemplo, uma pessoa tentar acessar um servidor de fora, ele vai lá e fala, opa, não conheço essa pessoa, essa porta aqui que ele está tentando chamar, que é, sei lá, de FTP, ele não está autorizado para isso, bloqueio, opa, chegou aqui um e-mail da Adriana para o Daniel. Ah, esse aqui pode, passa. Então, na verdade, ele é um muro. Por isso que existe um muro com fogo. O fogo quer dizer, é um monte de requisição, um monte de gente chamando coisas supérfluas que não fazem sentido, e ele vai lá e faz o mediador. Chega, aqui não, aqui ninguém passa, entendeu? Ele tem esse papel, tá? Ele serve para segurar, né, contra-ataques e proteger a sua rede interna. E os firewalls, como até falei anteriormente, ele pode ser também embarcado dentro de um hardware, de um firewall mesmo, como ele pode ser um software. Você pode contratar, por exemplo, um firewall na nuvem. Tudo que passa pelo firewall tem que passar... tudo que entra aqui na rede tem que passar pelo firewall lá na Microsoft Azure, lá na Amazon. É uma prática. Ou, por exemplo, você pode ter um firewall centralizado de uma empresa. Demos aquele exemplo da Honda. A Honda tem no Japão, no interior de São Paulo e em Manaus. Eles podem ter um firewall só controlando tudo isso. Então é um firewall que vai fazer esse papel de libero ou não libero esse pacote aqui dentro da minha rede. Então ele é muito essencial para garantir segurança, tá, pessoal? É isso que vocês têm que colocar na cabeça. E o switch? Para que serve o switch? Então eles são responsáveis por distribuir os dados, conectar todos os... distribuir os dados, quem distribui é o roteador para o lugar certo. Só que o switch vai receber aquilo já endereçado, né? O roteador vai mandar para o switch. Switch, toma esse pacote aí, manda ali para o Rafa. O switch vai mandar para a máquina do Rafa. A máquina do Rafa vai receber esse pacote aonde? Na placa de rede dele. E aí a placa de rede vai mandar pro processador, vai processar, que vai mandar para a memória, que vai mandar para o HD e aquele negócio todo. Quando o Rafa devolver o pacote para mandar para alguém, esse pacote vai passar pelo switch, que vai passar pela ordem que eu acabei de falar. Vai passar pelo firewall, depois vai para o roteador, depois vai para o modem, depois vai para a internet. Tá? Então ele serve para interligar. E ele geralmente é composto por portas, tá? Portas cabeadas. Então é aquele negócio, até na foto aqui, ó. Aqui é um exemplo aqui de cabos ligados. Aqui na verdade é um patch cord, eu nem vou comentar sobre isso. Mas aqui em cima, aqui a menina está apontando talvez para um switch. Aqui tem vários servidores. Na verdade é bem parecido com esse equipamento aqui que você liga cabos azuis, né? Que são cabos de Ethernet, são cabos de rede ligados em portas. Então o switch faz essa conexão de equipamentos. O equipamento tá ligado num cabo, que ele é ligado no switch, tá bom? E tem finalmente aqui o access point, para vocês entenderem. Ele, na verdade, ele faz um papel parecido com o switch, que ele faz os equipamentos se conectarem, mas não tem cabo, não tem como você conectar no invisível, é pelo ar. Então é uma transmissão por radiofrequência que você utiliza o sem fio. Então você conecta equipamentos sem fio. Então as empresas geralmente não têm aquele roteador que tem na sua casa que distribui o ar. Eles têm equipamentos próprios que geralmente são chamados de access points. Tá? E você pode até ter controles legais de access point para separar uma rede de convidados, por exemplo. Geralmente você vai em algumas empresas e você tem uma rede lá, convidados Devaria. Então, se você conectar nessa rede, o access point consegue separar o tráfego e você não consegue, por exemplo, fazer uma requisição para um servidor local da Devaria, que o servidor está aqui dentro da Devaria, por exemplo. Não tem, a gente usa na nuvem, mas vamos supor que tenha. E aí você protege o convidado de não acessar os recursos mais sigilosos dentro da sua rede. Então ele fica isolado, você consegue isolar. Tecnicamente a gente chama isso de DMZ, é uma rede isolada para convidados, tá?
Então o Access Point também, em conjunto com alguns softwares e alguns outros equipamentos, ele consegue distribuir uma rede diferente, tá?